O texto aqui, chama-se Uma Confissão, é de um escritor russo, Lev Tolstói, do século XIX para o XX, né? Ele nasce em 1800, alguma coisinha, e morre em 1910. Então ele passa do 19 para o 20. E ele tem um texto de 1882 chamado Uma Confissão. Esse texto, na forma sua originária, ele é muito maior, mas aqui nós vamos analisar, contém 1, 2, 3, 4 páginas, que dariam 8 em frente e verso. E é interessante perceber que o começo do texto já, além de ser uma confissão, isso é importante deixar claro, ou seja, é Tolstói ou Tolstói falando aquilo que ele acredita, e ele começa dizendo que ele acreditava muito mais por uma obrigação do que por sentimento. Olha o que ele fala ali. Ele fala que, de acordo com o que me lembro, nunca acreditei seriamente. Tinha apenas confiança naquilo que me foi ensinado e no que os adultos pregavam para mim. Mas essa confiança era muito estável. Ou seja, desde criança, o autor aqui tinha uma dificuldade em acreditar em Deus. Os pais falavam, ele ia na catequese, né? Ele ouvia o padre, o pastor falando, mas aquilo para ele não havia verdade plena. Vezes ele acreditava mais, vezes ele acreditava menos. E ele continua falando que até que ele encontra um colega dele que estava estudando em uma escola maior, e esse colega dele fala de uma novidade, que é a seguinte: era a novidade de que Deus não existe, e que tudo o que nos é ensinado são apenas invenções. A partir disso, e um pouco mais adiante, Tolstói então para de acreditar em Deus. Ou, podemos utilizar a expressão, ele para de crer que exista esse Deus conhecido como um Deus cristão, esse Deus conhecido como um Deus católico, um Deus protestante. Para de acreditar nesse Deus. Mas, ao mesmo tempo, ele não deixa de acreditar no mistério. Tanto que ele diz no texto, e aí precisaria achar certinho, mas ele fala justamente desta questão, onde ele deixa, aqui deixei de acreditar naquilo que me foi ensinado desde a infância, mas continuei acreditando em algo. Aí está uma porta. A porta para a entrada na ideia de que, mesmo ele não acreditando num Deus cristão, num Deus católico, num Deus protestante, luterano, calvinista, ortodoxo, ele acreditava no mistério. Que mistério é esse? Ele vai depois descobrir que era o próprio Deus. E aí ele fala ali que ele percebe um desejo de compreender a vida e seu sentido, onde ele não poderia levar uma vida como um parasita. Ele deveria vivê-la de verdade, e acatando o sentido que a verdadeira humanidade dá à vida e observando-o, comprová-la. Então o que acontece? Ele afasta-se da ideia de Deus, ele passa a querer agora compreender a vida, a entender a vida, por que a vida é assim ou por que a vida não é assim. E isso faz dele o quê? Isso o colocará dentro de uma crise. E a crise cita-se assim: durante todo esse ano, em que a cada minuto me perguntava se não devia acabar comigo, com um laço ou uma bala, durante todo esse tempo, além daqueles pensamentos, observações sobre as quais falei, meu coração se afligia como um sentimento doloroso. Tal sentimento não posso definir de outro modo, senão como a busca por Deus. Percebem que ele larga a ideia de acreditar em Deus, mas ainda tem no fundo lá um resíduo, né? Um mistério, que ele fala, poxa, tem alguma coisa aí. Nesse mesmo momento, ele entra a fundo na razão, nos livros, nas teorias, naquilo que nós podemos colocar como inteligência, mas tudo isso gera nele o quê? Uma crise. Uma crise de quê? Uma crise de como eu posso, de certa forma,
encontrar esse tal Deus, ou no caso, esse tal mistério. E a partir disso, ele entende que Deus é um sentimento mais do que uma razão. E ele fala assim, digo que essa busca por Deus não foi um raciocínio, ou seja, um pensamento, um livro, mas sim um sentimento. Porque essa procura não decorreria do fluxo dos meus pensamentos, mas sim do meu coração. É a ideia de que acreditar em Deus é uma ideia de sentimento, é uma ideia pessoal. Não adianta nada o cara estudar Deus, e não querer sentir Deus. Não querer, vamos colocar assim, mostrar Deus, falar de Deus, agir como Deus. É isso que o Tolstói está trabalhando. E ele vai mais, ele avança ainda mais, porque ele vai falar da razão como uma categoria do pensamento que vai trabalhar justamente a ideia de Deus. Tolstói está trabalhando aqui a concepção de que, se eu tenho razão, ela tem que me remeter a Deus. No fim de toda a racionalidade, no fim de toda a leitura, no fim de todo o pensamento possível, você cai na ideia de que tem que existir um Deus. E aí você percebe que ele tentou se matar várias vezes, porque isso é um problema para ele, como ele tem que agir, como ele tem que ser, como ele não tem que ser. E aí entra a concepção da importância de Deus na vida dele. E aí você percebe justamente que, nisso tudo, a ideia de Deus para Tolstói é uma ideia pessoal. É uma ideia não institucional. Ou seja, o verdadeiro Deus não é o Deus do católico, não é o Deus do evangélico, não é o Deus do muçulmano, não é o Deus do judeu, mas sim o Deus enquanto pessoa. Porque quando o cristianismo, o islamismo, o judaísmo quiseram aprisionar Deus numa categoria, constituíram aí o quê? Religião. E quando se constituiu religião, vai dizer Tolstói mais à frente, o homem passou a seguir normas e leis que eram pré-estabelecidas pelo sacerdote, pelo pastor, e esqueceu de praticar o ato. Era mais importante ir ao culto, ir à missa, rezar o terço, ler a Bíblia, saber quantos anos tinha Moisés, saber quando que Jesus nasce, saber quem era João Batista, saber a história dos apóstolos, do que literalmente fazer aquilo que Deus pede, que era amar o irmão, ser mais pacífico, ser mais amoroso. É aí que está o texto de Tolstói. E a grande questão que surge é: qual é a religião que nós vivemos hoje? Qual é a religião, melhor dizendo? É a religião institucionalizada? Católico, evangélico, luterano, judeu, muçulmano, que é a ideia de nomes, eu frequento tal igreja, ou no fundo, todas essas concepções fizeram Deus ser para um isso, para outro isso, para aquele outro isso, e isso gera briga. Não porque a minha religião é verdadeira, não porque aquilo que o padre fala, ou aquilo que o pastor fala é muito verdadeiro, e só aqui tem salvação. É o que Tolstói vai trabalhar na frente, não está no texto disponibilizado, mas a religião deveria unir as pessoas. Que religião é essa que afasta, que separa, que fala, você é dessa, você é dessa, você é dessa? Aí está a reflexão desse texto de Tolstói. Qual é a religião, não a mais correta, mas qual a concepção mais correta de religião que nós temos nos dias de hoje?